E aí, como vocês estão? Bem-vindos ao canal Pancorg Audiodrama. Hoje é Halloween, então trago para vocês uma história assustadora e sombria. E vamos falar da guardiã das florestas japonesas, Yamagumo. Yamagumo é um yokai, uma criatura sobrenatural japonesa ligada diretamente à natureza. Sua aparência é de uma aranha gigante e, em algumas versões do conto, pode ter o tronco humano e um rosto muito bonito e sedutor. Ela também é conhecida por ser protetora das florestas japonesas. Mas, meus caros amigos, não se deixe enganar por esse título. Ela pode facilmente usar sua inteligência e habilidades para punir quem ousar invadir seu território. Agora que já conhecemos sua aparência e quem é Yamagumo, eu devo avisar que essa história não é para todos. Ela contém elementos de terror, suspense e violência que podem ser perturbadores. Se esse conto vai te fazer mais mal que bem, convido-os a se retirar. Seu bem-estar emocional, físico e mental são muito mais importantes. Agora eu convido a todos que ficaram a fechar seus olhos para uma melhor imersão na história. Eu sou Kawauchi Kazuki e serei sua guia nessa viagem. Mas, por favor, não se afastem de mim, ou podem ficar perdidos para todo sempre. E então, vocês já estão situados a esse lugar? Conseguem ouvir o vento sussurrando? Não abram seus olhos. Abram os olhos da alma. Vocês podem ver a floresta sombria e nebulosa? Vocês conseguem sentir o frio da noite beijando a sua pele? E o mais importante, vocês conseguem sentir que estão sendo observados? Este é o habitat de Yamagumo. Agora, deixem-me contar o conto da Yamagumo para vocês. Há muito tempo, nas montanhas do Japão, havia uma aldeia isolada, conhecida por suas colheitas abundantes e rica em água limpa de fontes naturais. Entretanto, a vila vivia com medo de uma criatura mítica que habitava a montanha ao norte. Essa criatura era chamada de Yamagumo. A Yamagumo era uma aranha gigante e temida, com habilidades místicas que faziam ainda mais perigosa. Diziam que ela podia mudar de forma e até enganar os humanos com a sua voz. A lenda começa quando vários aldeões começaram a desaparecer misteriosamente na floresta da montanha. Aqueles que se aventuravam em busca de lenha, caçando ou até mesmo em peregrinação, não retornavam. Alguns que conseguiram escapar falavam sobre uma névoa densa que os envolvia, o cheiro de podridão no ar e uma sombra imensa que parecia mover-se sem som entre as árvores. Os poucos relatos que escaparam da Yamagumo descreviam-na como uma aranha colossal, com olhos vermelhos brilhantes e pelos escuros que lhe cobriam o corpo. Diziam que ela era rápida, movendo-se silenciosamente e que tinha a habilidade de mimetizar as vozes das pessoas que conhecia. Alguns aldeões juravam que ouviram o chamado de seus parentes perdidos, apenas para se depararem com o silêncio mortal e uma armadilha iminente. Após a aldeia sofrer várias perdas,
Um jovem guerreiro, com coragem e determinação, decidiu enfrentar Yamagumo. Ele sabia que não conseguiria lutar contra uma criatura mítica sozinho, então buscou a ajuda de um monge local que conhecia encantamentos e rituais antigos. O monge deu-lhe um amuleto para proteção e instruiu-o a nunca olhar diretamente nos olhos de Yamagumo, pois ela tinha o poder de enfeitiçar e paralisar suas vítimas com um simples olhar. O guerreiro entrou na floresta e, depois de uma longa jornada, avistou uma caverna coberta por teias espessas e pegajosas. A névoa o cercava, e o cheiro de podridão era intenso. Quando ele adentrou a caverna, ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Era a voz de sua irmã, que havia desaparecido anos antes. Ele sabia que era um truque, mas o chamado mexia com suas emoções e quase o fazia desistir. Ao avançar, ele se deparou com a Yamagumo, que agora se erguia diante dele em toda sua monstruosa forma. Era uma criatura de proporções assustadoras, e seus olhos vermelhos pareciam brilhar com um mal antigo. Ela tentava se comunicar com ele, chamando-o de uma forma doce, imitando sua família e seus amigos, tentando fazê-lo baixar a guarda. Seguindo as instruções do monge, o jovem guerreiro manteve-se firme e evitou contato visual direto. Ele desenhou o seu amuleto e começou a recitar o encantamento que o monge o havia ensinado. A Yamagumo se contorceu e tentou escapar, mas o guerreiro usou uma espada encantada para destruir as teias que cercavam a caverna e atacou a criatura. Após uma batalha intensa, ele finalmente a derrotou, mas não sem sofrer ferimentos graves. Com a morte de Yamagumo, a névoa desapareceu e o jovem guerreiro conseguiu retornar à aldeia. Os moradores ficaram aliviados, mas o monge avisou que a maldição da Yamagumo poderia nunca acabar totalmente. Era importante que ninguém subisse a montanha sem permissão dos deuses da floresta, pois a lenda dizia que, de tempos em tempos, uma nova Yamagumo poderia surgir, se os humanos continuassem a perturbar a paz das montanhas. Assim, a aldeia passou a honrar rituais anuais e a manter o respeito pela natureza da montanha. Os aldeões acreditavam que, ao honrar a memória de Yamagumo, evitariam que uma nova criatura como ela surgisse. A história da aranha gigante se tornou uma lenda local, contada de geração em geração, como um lembrete de que a natureza existe respeito e que, às vezes, as criaturas monstruosas são guardiões dos segredos das montanhas. Agora devagar, como se estivessem acordando de um sono profundo, abram seus olhos e voltem para a realidade. Vocês estão seguros agora. Não há mais risco de ficarem perdidos no tempo, ou, no que é pior, na floresta de Yamagumo. Agora que estamos seguros e despertos, eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre esse conto da Yamagumo. Por favor, se quiserem, sintam-se livres para deixar aí nos comentários o que vocês acham. Suas opiniões serão lidas e respondidas com todo carinho. Agora deixe-me contar um pouco sobre a origem desse conto. O conto da Yamagumo
Assim como todos os contos de yokais, que são seres sobrenaturais da natureza, elas são originárias da religião shintoísta, ou religião Shinto, que é uma religião fundada no Japão. O shintoísmo, por sua vez, é uma religião indígena, e há aspectos no shintoísmo que remontam da formação do sistema tribal, que é aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo. Ou seja, essa religião pode ter facilmente 10.000 anos, mas ela só foi institucionada a partir do século VI. Mas aí a parte do shintoísmo, religiões, mitos e lendas, eu deixarei com a nossa querida e amada Azuya. Agora eu irei apresentar a vocês a minha reflexão sobre o conto da Yamagumo. Vindo da minha crença, eu sempre acreditei que a Terra, ela guarda suas memórias e lembranças. E a Yamagumo seria nada mais que uma guardiã dessas lembranças e essas memórias que a Terra considera importante. Então a minha reflexão é para sermos respeitosos e não invadirmos áreas consideradas sagradas. A natureza está aí há milhões e milhões de anos. Ela é muito mais velha que o próprio shintoísmo. Ela passa uma mensagem de respeite as áreas sagradas ou respeite a natureza. E convenhamos, já diziam, há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia acredita. Então vamos respeitar, vamos cuidar da natureza, porque infelizmente o planeta Terra é a nossa casa, e se a gente não preservar a nossa casa, onde é que nós vamos morar? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da história da Yamagumo, por favor, deixe seu like, comenta, compartilha com um amigo e, é claro, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada por me acompanharem nessa viagem. Até a próxima e lembre-se, mesmo nos momentos mais escuros da vida, ainda há uma luz.